Então, olá, criança, vamos para a nossa segunda aula de História, onde nós estamos trabalhando a parte de cronologia, fazendo a pequena revisão também do conteúdo do primeiro ano. Aqui, cronologia, lembra? Relógio, né? Tem tudo a ver com o tempo. Símbolo do tempo, aqui um dos símbolos do tempo, relógio. Vamos falar um pouquinho das festas familiares, né? Tradição, o que vem a ser tradição? Tradição da festa dos mortos, que a gente vai falar um pouquinho, e o significado da palavra tradição. É uma herança cultural que passa de pai para filho, de geração para geração. Vamos falar um pouquinho de tradições. As tradições, elas podem ser o quê? Pode ser contação de história, pode ser comemorações de algum fato, nascimento de alguém, pode ser algum tipo de brincadeiras, certo? Jeito de falar das pessoas, de preparar o seu alimento. Então, isso tudo são tradições. Por quê? Porque passou de geração para geração. As pessoas foram aprendendo com o passar do tempo. Uma das festas também que fazem parte das tradições, nós temos dois eventos relacionados ao Dia dos Mortos, em países diferentes, com comemorações diferentes, né? Então, no México, o objetivo da festa em comemoração à festa do Dia dos Mortos é lembrar dos familiares que se foram com uma festa em família, uma reunião, né, onde as pessoas se encontram, né, com a família para lembrar das pessoas que se foram. Então, é uma festa familiar no México, isso no México. No Brasil, é comemorado no dia 2 de novembro, onde as pessoas fazem homenagem para lembrar dos seus entes que se foram, né? Do seu familiar que se foi. Seu familiar, um amigo, né? Geralmente eles vão ao cemitério, levam flores. No México, eles fazem uma festa familiar, eles se reúnem para lembrar com uma festa. Aqui nós temos um pequeno texto da Ruth Rocha, certo? Chama-se A Menina Madalena. Tá falando de festa também, tá certo? Também é uma das tradições, nós temos várias festas aqui no Brasil que são tradições, nós temos Carnaval, que faz parte da nossa cultura, temos a Páscoa, temos o Natal, temos várias festas que fazem parte das nossas tradições, da nossa cultura, né? Então, aqui nós temos um pequeno texto da Ruth Rocha que fala festa do ano inteirinho e o Natal de Madalena. Vamos ver o que é que esse texto nos traz. Quero que vocês conheçam essa menina morena, dos olhos muito bonitos, que se chama Madalena. Mas o que ela mais gosta é de uma festinha. Festinha de aniversário com bolas, com bolo e com bala. Quando é domingo de Páscoa, Madalena e o irmãozinho esperam muito contentes a chegada do coelhinho. Festa do Papai Noel, das árvores tão bonitas, é o dia da alegria, dos presentes, das visitas. Então, aqui nós estamos falando de uma menina que se chama Madalena, que ela gosta demais de festinhas, né? A Madalena é uma criança brasileira, de acordo com o texto de Ruth Rocha, que ela gosta da Páscoa, gosta do Natal e gosta de várias festinhas, né? Festas e memórias. Nós temos aqui, vocês podem olhar, observar bem, que nós temos uma família, né? Uma família reunida nesse quadro aqui. Então, nós temos uma criança, que nós podemos concluir aqui que são os pais dela. Então, a criança com seus pais. E aqui seus
avós. Então, aqui nós temos 3 gerações, né? Nós temos a criança com os seus pais e seus avós. Então, nós temos aqui reunidos 3 gerações, a cronologia. Nós temos a criança atual e temos já os avós que fazem parte do passado, com culturas, com histórias, com experiências diferentes da menininha, né? Que está pequenininha, então a realidade dela é bem diferente dos avós. Então vamos ver aqui o que é que o texto nos mostra. Todo povo tem suas festas típicas. As festas têm um papel importante para a preservação da cultura e da história. Então, todo povo tem sua festa que preserva, faz com que a sua cultura sejam preservadas, né? Existem festas que são realizadas por grupos menores, por exemplo. Quando se trata da comemoração de uma família, é chamada de festa familiar. Então, uma festa em família é chamada de festa familiar, onde se encontram os familiares, né? Que fazem parte pais, avós, tios, primos, sobrinhos, né? Então, esse tipo de festa, onde se encontram os membros de uma família, são as festas familiares. Festas, como seriam as festas no passado? Vocês sabiam que o ato de festejar existe há muito tempo? Isso teve origem bem antes dos nossos avós. Ou seja, há muito tempo as pessoas têm o hábito de festejar os acontecimentos. É sempre bom a gente comemorar, né? Comemorar, festejar algum acontecimento. Encontrar uma pessoa que não goste de uma festa é muito difícil. É muito difícil encontrar uma pessoa que não goste de festa. Muitos povos do passado costumavam fazer festa para agradecer uma boa colheita, né? Eles plantavam, colhiam, então a colheita, a festa que eles faziam era para comemorar o que eles estavam colhendo, né? A produção deles. Então, era motivo de festa, então eles faziam para comemorar, em agradecimento pelo início de uma nova estação ou pelo nascimento de uma criança. Então, no passado existiam esses 3 tipos de comemorações. Ou quando pela uma colheita, né, a colheita era ótima, quando se produzia muito, que eles colhiam muitas coisas, então, ou para comemorar uma estação nova, ou pelo nascimento de uma criança, que sempre foi motivo de festa. Não só agora no presente, mas no passado também. Essas festas tinham como característica a celebração e a diversão, certo? Então, o objetivo da festa era o quê? Era celebrar e se divertir. Então, ainda hoje, não só no passado como hoje, as festas, ou você vai para se divertir ou para celebrar alguma coisa, né? Agradecer alguma coisa. A contagem do tempo. Na aula anterior, vocês acompanharam várias fases de uma criança até chegar na fase adulta, ela de bebezinho, né, com 1 mês, 2 meses, até os 20 anos. Vocês viram toda a fase, né, a parte do tempo da cronologia daquela criança que eu apresentei na aula anterior. Então, o tempo passa e não conseguimos vê-lo nem pegá-lo. As coisas, os objetos têm um tempo de existência. Então, no passado, será que as brincadeiras dos nossos avós
São as mesmas que nós usamos hoje, que você, criança, usa? Será que as minhas brincadeiras são as mesmas que você brinca hoje? Não, né? Então, isso ficou no passado, mas que vai passando, né? Vai fazer parte da cultura de vocês, porque os pais de vocês vão ver, vocês viram muito na aula do primeiro ano as pipas, que eu cheguei a presenciar algumas aulas, viram boneca de pano, viram bola de meia, né? Bila, peão, são algumas brincadeiras do passado, mas que estão passando para vocês porque fazem parte da nossa tradição, fazem parte da nossa cultura e vai passando de geração para geração para a gente não deixar morrer, né? Então, mesmo sendo uma brincadeira do passado, às vezes quando a gente traz esse tipo de brincadeira para a sala de aula, ela se torna interessante para vocês. Por quê? Porque vocês estão conhecendo brincadeiras antigas, né? Vivenciando aquilo que antes eram brincado por crianças no passado. Tempo do relógio. Há muito tempo, muito antes dos seus avós nascerem, as pessoas perceberam como é importante contar o tempo. Eles também precisam saber a duração de um dia, quantas horas tem um dia, quantos minutos tem uma hora, né? Então, isso, quantos dias tem uma semana e quantos dias tem um mês. Vocês já pararam para contar? E quantos anos tem um século? Então, isso tudo faz parte do tempo, da contagem do tempo. Então, contar o tempo é uma prática antiga dos seres humanos. E aqui vocês vão ver alguns relógios utilizados no passado, tá certo? Esse tipo de relógio aqui é o relógio de sol. É possível marcar as horas pelas sombras dos raios solares projetados na superfície do instrumento. Então, no passado, não existia o relógio de pulso, não existia o relógio digital. Então, os tipos de relógio eram o relógio do sol, o relógio de água, a ampulheta, certo? Então, os relógios do passado. Então, nós já falamos sobre o relógio de sol, que era marcado pela sombra dos raios solares, e o relógio de água. Como que seria o relógio da água? A passagem do tempo era contada pela quantidade de água que passava de um recipiente para o outro. Então, tinha esse recipiente aqui, aí era contado de acordo com o tempo que passava para quando vinha a água de um lado para o outro. Então, quando ela passava de um recipiente para o outro, aí era contada as horas. No relógio de água, a passagem do tempo era contada pela quantidade de água que passava de um recipiente, né, de um objeto para o outro. E a ampulheta? Vocês já ouviram falar em ampulheta? Nós falamos do relógio do sol, da água e vamos falar agora do relógio de areia. Nesse instrumento, a medida tinha como base a quantidade de areia que passava da parte superior, que é em cima, para a parte inferior. Então, a ampulheta, contava-se a medida do tempo, era com base da areia que passava da parte superior para a parte inferior. Então, existia o relógio de sol, o relógio de água e o relógio de areia, que se chamava ampulheta.
Agora vamos falar um pouquinho do horas, minutos e segundos, tá certo? Então, o ponteiro maior marca os minutos, certo? O ponteiro maior marca os minutos. O ponteiro menor marca as horas, né? Vocês já devem ter percebido. E o mais fino, o ponteiro mais fino, ele marca os segundos, tá certo? Então, cada ponteiro tem a sua função, certo? Então, o relógio, ele é usado, ele ajuda as pessoas a organizarem as suas atividades do dia a dia, a sua rotina, né? Então, ele marca as horas, os minutos e os segundos. O objetivo dele é para marcar horas, minutos e segundos. Seu maior objetivo é fazer com que as pessoas se organizem, né, para as suas atividades do dia a dia, né, da sua rotina. Então, eu finalizo a nossa segunda aula com um relógio que fica na nossa praça do Ferreira, aqui na nossa cidade, Fortaleza, né? Esse aqui é um relógio que fica na praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. Um beijo e até a próxima aula.